Eu sou Joyce Joper Leal, fundadora e diretora executiva da Associação Objeto Brasil desde a sua fundação em 1996. Sou a curadora do Festival Digital de Economia Criativa, Sustentabilidade e Inclusão, que é realizado pela associação, juntamente com a Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo, dentro do PROAC Lab. Eu tenho 72 anos, eu sou branca, cabelos brancos e olhos castanhos, estou com uma túnica indiana com bordados azuis, estou com uns brincos de pedra turquesa e estou sentada numa cadeira branca e atrás de mim tem livros, tem as estantes com livros aqui de design do meu trabalho. Bom, e eu estou usando uns óculos bem grandões, verde bandeira. Muito bem. Eu estou muito feliz de coordenar esse talk, que é o de mulheres criativas, e ter aqui as participantes, que são mulheres brilhantes, guerreiras, e que estão aqui e vão contar um pouco das suas histórias, do seu percurso de vida e profissional. E eu acho que isso trará, sem dúvida, uma grande contribuição para nós. A gente vai começar agradecendo a presença de todos vocês que estão acompanhando o nosso festival e também agradecer muito as nossas convidadas. E vamos dar início, então, às palestras, começando pela Cris Rosenbaum. Cris, é com você. Boa tarde, todo mundo. Obrigada, Joyce, do convite. Obrigada de estar participando, é uma honra para mim estar aqui com vocês. E eu queria falar também, vou me descrever para todo mundo. Eu sou Cris Rosenbaum, eu sou curadora da Feira na Rosenbaum há 10 anos. É uma feira de arte e design que começou pequena e hoje ela tem um tamanho muito grande. Eu estou de camisa branca, colar de osso do Peru, de design. Sou loira, de cabelo comprido, uso óculos, tenho olho claro e pele clara. Tenho 50 anos. No fundo, tem um pouco da criação. Eu estou no nosso showroom da João Moura. Então, aqui no fundo, a gente tem um pouquinho de arte indígena, um pouquinho de arte de madeira, dos designs pelo Brasil, um pouquinho de cerâmica e uma cestaria indígena. Então, é um pouquinho de resumo do trabalho, mas é muito mais que isso, mas eu quis deixar um fundo para as pessoas verem um pouco do que eu trabalho. A Feira Rosenbaum começou há 10 anos atrás, e a gente começou com a intuição de reunir alguns artistas e fazer essa curadoria junto com esses artistas e o público chegar e comprar direto do artista. Então, tinha uma explicação, quanto tempo a cerâmica era feita, como é que era feita, da onde vinha, o tempo, o porquê aquele preço, que isso o brasileiro não estava muito acostumado a entender o porquê as coisas são caras aqui, não só porque são taxas altas, mas porque tudo é manual, tudo é feito à mão e tudo é com outro propósito. E a feira foi crescendo, crescendo. Hoje ela já passou pelo Unibis, pelo Museu A Casa, começou no escritório do Marcelo Rosenbaum, na Cristiano Viana, e hoje ela também é realizada aqui na João Moura. A feira tem o princípio de essa colaboração dos artistas pelo Brasil todo, apoiar esses pequenos empreendedores e esses artistas, artesão e artesãs pelo Brasil inteiro. A gente tentou, esse ano inteiro de pandemia, não deixar isso acabar, então a gente tem uma plataforma online, onde eu coloquei todos eles. A gente conseguiu fazer lives, a gente foi se sustentando, porque o evento são 16 mil pessoas, então eu também sofri com a pandemia, eu tive que parar de fazer evento. Então, reinventei a história de uma outra forma, tanto no nosso Instagram, que hoje a gente tem 160 mil seguidores, quanto na nossa linha direta, que é o nosso e-commerce. A gente tentou sobreviver, estamos tentando, vai fazer um ano de pandemia de Dia das Mães, que realmente pegou o ano passado nosso, que a gente não pôde fazer,
De novo, a gente vai tentar fazer um Dia das Mães híbrido, com hora marcada ou só pelas redes sociais. Então, é sempre um desafio continuar sobrevivendo desse momento que a gente está aqui. Mas falando de feira, de outro momento, a gente sempre apoiou, a gente sempre teve causas onde a gente apoiou, a gente apoia muito as causas indígenas, Instituto Cabu, o Migraflix, que era uma associação de imigrantes do Brasil inteiro e do mundo, a gente transforma, que é o trabalho do Marcelo Rosenbaum, Operação Sorriso, Associação das Mães com Filhos de Down. Então, dentro da feira, a gente sempre teve muito apoio a projetos sociais. A feira nunca teve andando sem projeto social do lado. Eu acredito muito que esses projetos sociais têm que ser apoiados o tempo inteiro para a gente crescer junto e eles estarem dentro da feira. Então, a gente sempre tem produtos dessas pessoas. E as causas indígenas é uma grande causa dentro da feira, desde que ela começou. Esse ano a gente ficou muito perto dos Baniwas, que são os índios da Amazônia, onde a gente comprou pimenta baniwa o ano inteiro. O ajudar e o apoiar da feira é comprar o material deles. Então, a gente compra o que eles têm para vender, que é a cestaria baniwa, que são as pimentas, que são as comidas, e a gente revende na feira. Então, eu acredito que essa colaboração tem que ser essa mão de mão dupla, né? O que eles fazem é o que a gente consegue consumir e não parar de consumir o ano inteiro. Fora isso, a feira tem o apoio de bastante gente também, então a gente tem um apoio do Unibis Cultural, que apoiou a gente várias edições, o Museu A Casa, o Banco Bradesco. A gente vai atrás de apoiadores para também poder sobreviver e distribuir isso com os artistas. Quanto mais eu apoio, mais eu consigo colocar artista que não tenha condições de pagar para estar na feira ou condições de estar junto com a gente. Então, a gente consegue colocar sempre 10 ou 15 artistas que não têm condições de estar em São Paulo e que não conseguem, às vezes, nem mandar o produto. Então, a gente faz esse apoio, eu acredito, na curadoria dessas pessoas novas. Então, tem gente muito pequenininha e que eu quero porque quero estar que esteja na feira, então a gente consegue esse apoio dele entrar na feira sem custo zero, para ele poder viver e o trabalho dele ser reconhecido. Então, acho que a feira tem como princípio essa sustentabilidade, essa ação social, essa preocupação social sempre. Isso é um princípio da feira bem importante, a gente não deixa isso nunca, é um pilar que a gente não deixa nunca cair. A gente está sempre de olho, a minha equipe são 5, eu mantive a equipe inteira da feira o ano inteiro de 2020, estou continuando, são todas com salário, são todas fixas, e a gente tem que lutar para isso continuar e dar certo. Então, de novo, começa o Dia das Mães desse jeito, vendendo pelas redes sociais, e se der, se tudo estiver melhor, a gente atende alguns clientes com hora marcada, com todos os procedimentos, com todos os cuidados, com todas as cautelas, mas a gente vai ter que chegar um pouco mais perto. Então, eu acho que ser empresária nesse país é uma guerra, tem que ser guerreira e tem que querer, porque por vários momentos eu pensei em desistir no meio disso tudo, mas eu acho que tem um propósito mais forte, que é manter viva essa rede hoje de artistas da feira, que são mais de 150 artistas, que é uma rede que vira uma família, onde eles estão ou em projetos com a Joyce, ou em projetos de feira de atacado, ou em projetos aqui dentro da gente, ou sempre seguindo o que a gente está inventando. Então, a gente tem campanhas no West Wing, que eu trago todos os artistas, campanhas na Tokstok, que a gente tem essa rede de artista. A gente não deixa isso parar, está sempre reinventando e tendo essa rede perto, a gente tem sempre esses artistas com a gente. Eu acho que o importante da feira é manter esses pequenos e grandes artistas vivos e que eles continuem, o trabalho deles não parem tão cedo. E que sejam reconhecidos pelo Brasil, alguns já foram até para Milão ou para fora mesmo, então é importante esse reconhecimento continuar. E isso é dentro dessa curadoria, que quem faz sou eu e minha equipe, para a gente continuar com a feira viva. Então, a feira não é só uma feira de design que cabe a mim ganhar ou receber dinheiro. É uma feira que, aonde eu ganho, todos ganham. Então, a gente distribui esse lucro para todo mundo.
Acho que basicamente é isso, Joyce. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu queria que você contasse, eu ia perguntar depois, mas fala um pouco do teu percurso, porque ninguém chega de repente nisso, né? Você tem uma história profissional, um caminho maravilhoso, né? Você começou com moda para classe A, e chegar no artesanato, nesse artesanato de raiz e tal, é muito interessante, né? Você foi juntando uma memória, né, visual dessas coisas para... Como é que foi isso? Você estudou em Londres também, né? Na verdade, eu fiz faculdade de Direito, mas não exerci Direito. Aí depois eu fui para moda e eu fiz, na época não existia nenhuma faculdade em São Paulo, tinha só o Senac, eu fiz Senac, estava começando a Faculdade Santa Marcelina, mas ainda era muito nova. Aí depois, então, eu fui para Londres, fiz St. Martins, fiquei em Londres 2 anos, voltei de Londres, trabalhei com a Wicklow, que foi meu primeiro grande trabalho, foi uma admiração pela Wicklow. Depois depois eu passei para várias empresas de moda grandes, tive um percurso grande em moda e fui casada com um estilista que fazia desfile em São Paulo Fashion Week, que fazia tudo isso, então eu participava e tinha um conhecimento com todo mundo de moda. Depois casei com um arquiteto, onde eu comecei a olhar a história do design, a história do mundo de outra forma. Comecei a frequentar, a gente viajava muito pelo Brasil, então comecei a frequentar a grande feira de arte popular brasileira, que é a FENEARTE, que é a maior feira da América do Sul. Fui durante 10 anos, continuo indo. E aí eu fui entendendo e pegando esse valor desse artista brasileiro, que é esse artesão, feito à mão, que passa de pai para filho, que a família tem que continuar para continuar essa renda dentro de casa. Então, você pega um Nicola, que faz as cabeças todas de madeira, e ele tem que passar para o filho dele para continuar, as cabeças grandes e pequenas e maiores, enfim. E eu fui estudando, fui trabalhando com isso, fui pegando esse gancho, fui aprendendo. Eu acho que daí não teve faculdade para isso, Joyce. Aí teve a minha história de moda, de ter esse olhar diferente para isso. Então, hoje eu consigo construir e ter esse olhar mais refinado para que é a feira, assim. Mas acho que a carreira veio disso, veio da moda que partiu para o design, que é uma coisa muito similar, é muito perto, né? Eu acho que a gente está falando de beleza e de trabalho manual e de design, de artista, eu acho que é perto. Então tá, daqui a pouco nós vamos voltar e perguntar coisas para você. Eu queria passar agora a palavra para Caetana Franarim. Caetana, se apresenta, né? Por favor. Ok. Eu sou Caetana Franarim, eu sou loira, tenho os olhos castanhos, sou alta, pareço com a Gisele Bündchen. Não, tô brincando. Sou alta, tenho 1,75 m, tô de blusa azul, meio com cara de quarentena, de quem tá em casa, uma blusa de malha azul, de quem tá trabalhando em casa, e é isso. Acho que tá bom, né? De descrição, tá bom? Os quadros da sogra lá atrás. Ah, tá bom. Atrás de mim tem 2 quadros, que são da minha sogra, que é uma artista plástica extremamente talentosa, porém é uma artista que não gosta de divulgar seu trabalho. Ela tem um acervo enorme e fala que depois que ela deixar esse plano, a gente pode fazer exposições, mas enquanto ela estiver viva, ela não quer se expor. Coisas de artista, sabe? Então, é assim. E aí, a minha casa é um ateliê, parece uma marchand dela, porque tem muitas coisas dela aqui comigo. Então, vou contar um pouco também da minha história. Eu sou bacharel em turismo. Primeiro, eu quero agradecer aqui a Joyce, essa oportunidade, e a oportunidade de estar com essas mulheres que eu admiro imensamente, que já conheço, né, o trabalho de longa data. Adorei ouvir um pouco mais da história da Cris.
que é uma feira que eu também admiro muito. Acho que todo mundo que trabalha com economia criativa, que trabalha com design, tem essa admiração. A Ângela, eu assisti uma palestra dela no ano passado, aí em São Paulo. Ela estava com a Luísa Trajano, e elas estavam falando sobre empreendedorismo feminino. Pense numa palestra maravilhosa, que eu morri de rir, amei ouvir a história dela, das duas juntas, uma trocando ali com a outra, com as suas histórias que são diferentes, mas que se complementam, e foi, assim, maravilhoso. E as outras que eu não tive a oportunidade de conhecer, certamente a gente vai ter essa oportunidade, mas tenho certeza que são grandes mulheres, porque a Joyce só se aproxima de grandes mulheres. Porque ela é, né, Joyce? Olha, eu tô aqui para enaltecer as mulheres, porque eu sou desse time mesmo, entendeu? Das mulheres que fazem. Então, eu tenho que dizer a minha idade, né? Eu tenho 44 anos. Sou uma jovem menina de 44 anos, não vejo a hora dessa vacina chegar para os idosos acima de 40, né? Estamos aqui, esperando. Então, eu, assim como a Cris, eu fiz a minha formação em Direito também, mas nunca advoguei, sou apenas uma bacharel em Direito, eu não sei o que me deu, de eu seguir esse caminho, mas eu também fiz turismo, e foi o turismo, na verdade, que me colocou no meu caminho, na minha trajetória toda profissional. Eu fiz um mestrado na Universidade de Brasília em Direito Ambiental, né, porque eu sempre gostei dessa área do direito, enfim, então os direitos difusos sempre me atraíram, e eu trabalhei muito tempo com direito ambiental, com licenciamento ambiental, com estudos ambientais. Essa foi uma primeira parte. Depois eu migrei para a minha história, que eu estou até hoje, que é o turismo, né? Então eu fui gerente, diretora de vários órgãos públicos que lidam com a gestão do turismo no Brasil. E aí implementei vários projetos, acho que que talvez a Cris até goste, eu coordenei o primeiro plano de turismo de terras indígenas do Brasil. Então, assim, foi uma aventura maravilhosa e uma grande descoberta, assim, de como você fazer as pessoas chegarem nas tribos indígenas e serem recebidas bem acolhidas, né? Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, divertidíssimo, e a gente conheceu muito desse artesanato indígena lindo, né, maravilhoso, que a gente tem no Brasil. Essa foi minha primeira passagem na Embratur, né, quando a Embratur ainda executava a Política Nacional de Turismo Brasileira, né, que agora a Embratur ela só faz promoção internacional, mas enfim, na época ela trabalhava a Política Nacional. E aí passei por vários órgãos de turismo locais, eu sou diretora hoje de uma empresa que se chama Oikos Consultoria, aí tem o nome ambiental desde aquela época. Eu sempre tive essa empresa, então, ainda que trabalhando com políticas públicas, eu também sempre trabalhei com projetos, porque eu adoro, assim, projetos na área de economia criativa, sociais, turismo, que envolvam pessoas, né? Eu acho que essa coisa que a Joyce falou, de eu ser comunicativa, é muito de eu ter tido essa oportunidade de trabalhar com pessoas, né? O turismo te traz muito essa possibilidade de troca. E aí eu até falo que a dificuldade toda que eu tenho enfrentado nessa pandemia, de estar tão presa dentro de casa, né, porque eu sou do mundo, assim, quem trabalha com turismo é do mundo, né, a gente está sempre tocando projetos fora e buscando benchmarks que possam ser feitos no Brasil, né, iniciativas interessantes de parceria. Então, realmente, para mim, tem sido um desafio muito grande, mas a gente está se reinventando. E aí, nessa última gestão de governo do Distrito Federal, a anterior a essa, né, que tá em vigor, eu fui secretária da Secretaria Adjunta de Turismo. E aí, nessa oportunidade, foi quando eu já conhecia a Joyce, mas foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, né, assim, mais diretamente, que foi quando a gente desenvolveu o nosso dossiê, que a gente apresentou para a Unesco e que trouxe para Brasília a possibilidade de fazer parte da rede de cidades criativas, né, da Unesco, no âmbito do design. Então, a rede de cidades criativas, ela é uma rede que tem 196 países do mundo inteiro, né, em 7 categorias.
e são 32 cidades na categoria do design, né? Dentre elas, Brasília, Buenos Aires, Berlim, Tóquio, algumas cidades, né, que a gente conhece muito no mundo e que tem o design como um grande viés de desenvolvimento, né? De desenvolvimento não só de design de produtos, mas também de design urbano, né, de aproveitamento das cidades, enfim. E Brasília é uma cidade modernista, né? É a única cidade modernista tombada no mundo, né? Ela foi tombada junto com a muralha da China. Isso tem um significado muito forte para as pessoas que vivem aqui, e acho que para o Brasil também, né? E ela é uma cidade de uma arquitetura única, e é uma cidade única em vários aspectos. Tirando o aspecto político, que esse eu não gosto de ouvir, como fui secretária de turismo, como sempre trabalhei com turismo, fico muito incomodada de ouvir o atual governo falando mais Brasil e menos Brasília. Isso me incomoda muito, assim, porque eu acho que Brasília tem todos esses títulos, né? É cidade do design, é cidade de patrimônio, é cidade de Niemeyer, é cidade de Lúcio Costa, cidade de Atos Bulcão, de Burle Marx. Então, ela vai muito além desse conceito pejorativo, né, que criaram em volta dela. Outro dia mesmo eu liguei a televisão e tinha um jornalista falando: o tempo fechou em Brasília. E estava o maior sol aqui, o tempo não fechou em Brasília, o tempo fechou na Esplanada, fechou, né, enfim, na política, mas não na cidade. Então, acho que esse trabalho que a gente fez foi muito mesmo, assim, também para resgatar um pouco desse sentimento, né, de pertencimento e de pertencimento a essa obra, a esse museu a céu aberto que é a cidade de Brasília, né? Quem conhece, quem já teve a oportunidade de conhecer, há de concordar comigo, né? Que é uma cidade planejada, uma cidade diferente e é uma cidade única. E atualmente, como eu disse, eu sou diretora da Oikos, eu estou na Federação do Comércio aqui do Distrito Federal, coordenando as câmaras empresariais, e foi quando a gente teve a oportunidade de criar, né? A gente criou 6 câmaras empresariais, e uma delas foi a Câmara de Economia Criativa, né, que acabou se tornando um grande hub de projetos do setor produtivo, né? Então, a gente desenvolveu várias iniciativas, e talvez uma das mais interessantes que a gente está trabalhando agora é que a gente está transformando uma das nossas principais avenidas da cidade num distrito criativo, né? A gente está trabalhando junto com o governo várias iniciativas de incentivo para a gente trazer empreendedores da área de economia criativa. Aí a gente está falando, né, de designers, de audiovisual, de TV, de rádio, publicidade, enfim, todos esses 22 segmentos que a cadeia da economia criativa congrega, para dentro desse espaço, para dentro dessa avenida, que são 8 quadras que a gente está transformando nesse distrito, e a gente, junto com o governo, tem reformado prédios, trabalhado incentivos por meio de impostos, não cobrado IPTU nos 2 primeiros anos dos empreendedores criativos que quiserem abraçar essa iniciativa. Então, a gente acredita que a gente está deixando um grande legado e criando realmente um espaço onde você vai enxergar, né, todos os criativos e todos os empreendedores e os artistas que trabalham nesse segmento. Brasília tem a coisa do serviço, né, muito forte. Nós não temos indústrias, nós não temos grandes fazendas, então a pecuária aqui também, toda a parte agrícola não é forte. Então, o que a gente tem mesmo para oferecer é serviço. Então, é uma cidade que se desenvolveu muito na questão da economia criativa, né? Então, faltava realmente esse espaço. E a gente tem tido uma resposta muito positiva, né? Inclusive, a gente tem também uma Câmara de Mulheres Empreendedoras, que é uma Câmara muito ativa. O ano passado, a gente conseguiu, por meio do apoio de um deputado da base, aliada do governo aqui,
sancionar a primeira lei de empreendedorismo feminino do Brasil. Então, a primeira lei de empreendedorismo feminino do Brasil saiu aqui de Brasília e foi um trabalho feito totalmente por essas empresárias, essas 62 empresárias que atuam, que são empreendedoras aqui do Distrito Federal. É uma lei pouco conservadora, mas é uma lei que cria um fundo para a qualificação profissional de mulheres empreendedoras. Então, a partir do ano que vem, os deputados aqui da Câmara Distrital vão poder colocar emendas e recursos para o desenvolvimento de projetos específicos para a melhoria e para o aprimoramento das empreendedoras do Distrito Federal, né? E aí a gente está falando de uma possibilidade de inclusão, né, dessas mulheres no mercado de trabalho, né? A gente não trabalha só com as grandes empreendedoras, que a gente fala em Federação do Comércio, a gente pensa só em grandes empreendedoras, mas a ideia é que a gente consiga chegar lá na ponta, sabe, e fazer com que essas pessoas que trabalham em casa, que não têm CNPJ, que não são microempreendedoras, consigam se formalizar, se qualificar e talvez até por meio disso saírem desse processo de violência, né, que a gente vê aí no Brasil inteiro com esses números alarmantes que a gente tem de ser o país com o maior número, né, de feminicídios do mundo. E isso é um título muito ruim, assim, a gente precisa mudar essa realidade. Não tem outra forma se não for por meio de qualificação e de inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu poderia passar aqui a tarde inteira falando das outras câmaras também, porque a gente tem uma Câmara de Turismo e Hospitalidade também muito atuante, que desenvolve muitos projetos também. Mas eu acho que, para linkar com o trabalho da Joyce, da economia criativa, eu acho que eu fico por aqui. Caetana, obrigada. Nós vamos ouvir a dona Ângela Hirata. Vamos lá. Bom, meu nome é Ângela Hirata, sou Nicei, nasci na cidade de Marília. Eu tenho 76 anos. Meus pais vieram do Japão em 1929, oriundo de uma província de Ishikawa, da cidade de Kanazawa. Aqui no Brasil, nossa família trabalhou na lavoura, como todos os imigrantes, e meus pais, principalmente papai, veio da cidade. Eu tenho certeza que eles sofreram muito, mas nunca comentou do sofrimento. Sempre passou para nós uma coisa muito positiva. Eles tiveram uma coisa bastante interessante, era lavoura, mas a multicultura. Eles tinham fábrica de farinha, tinha cafezal, algodão, amendoim e pecuária. Então, meu avô, que veio do comércio de Osaka, ele dizia, não pode ser monocultura, tem que ser multicultura. Então, assim, eles trabalharam por muito tempo. E eu me formei em administração de empresa, especialização em comércio exterior. Acho que eu puxei um pouco o lado do meu avô. Meu primeiro emprego foi na empresa Diners Club do Brasil, onde atuei por 4 anos. Depois trabalhei na Levi Strauss, na abertura de primeira loja de franquia no Brasil. Com minha equipe, assumi um grande desafio de desenvolver novos mercados para a Alpargata, que isso agora, como a minha pessoa, e acho que eu vou parar por aqui, depois eu vou falar sobre meu lado business. Tudo bem, Joyce? Tá bom. Então, conjuntamente com a equipe que eu criei, assumi a parte de desenvolver no mercado internacional, mas foi um convite que eu recebi da Alpargata, porque eu sempre trabalhei muito focado em internacionalizar o produto made in Brasil, por causa do meu avô, que dizia, Brasil é o melhor país do mundo, não existe outro país como o Brasil. Brasil, alguém morre nesse país quando é preguiçoso, porque não falta comida.
a pátria, que é o Japão, eu tenho muita saudade, mas não existe a, não existe nenhum país no mundo com uma reserva natural como o Brasil. Então, vocês são filhos de japonês, corre sangue de japonês, mas seja brasileiro, porque vocês são brasileiros, e faça para o Brasil, e quem sabe vocês consigam fazer alguma coisa do Brasil para o mundo, porque o mundo precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa de mundo. É assim que eu fui criada com a minha família. Pois bem, então eu vou começar aqui, eu rascunhei, Joyce, porque se eu começar a falar, acho que eu vou ser pior do que a Cristina, minha Cristina, porque tem tanta coisa a falar, então eu resolvi fazer o quê? Escrever alguns pontos para não me perder e ser objetiva, né? Para não ficar falando muita coisa. Deixa eu ver aqui. Pois bem, tem uma coisa bastante interessante, né, que eu sempre, com essa educação que recebi, eu sempre pensava assim, o que eu quero ser, né? O que eu vou fazer? No início, eu não sabia o que queria. Precisava parar para pensar, e cada vez mais eu pensava e não sabia o que eu queria ser. Eu pensei, aí eu cheguei para minha mãe e eu disse, mamãe, o que será que eu vou ser? Faça aquilo que o seu coração diz que você quer ser. Eu não posso obrigar você a ser professora, porque na minha época tinha muito assim, era científico, normal e clássico. Então eu tinha que escolher uma dessas. Eu dizia, meu Deus, nenhuma desses três eu quero ser. E foi indo, até que eu percebi uma confusão entre meu avô e meu pai. Meu pai era muito artista, ele é escultor, e sempre trabalhou mais na parte de arte, e meu avô comércio. Então, nunca me esqueço uma ocasião, ele teve uma discussão com o papai, eu cheguei do colégio, meu avô dizia, eu já disse que você não podia vender o café, tem que deixar estocado, quando diminuir o café, não tiver muito café no mercado, aí você vende, para você ter mais ganho. Então, era essas confusões, aí eu pensei, sabe que papai está errado, o vovô tá correto, você tem que saber o momento certo de fazer venda. Não sei como eu comecei a adquirir essa coisa de comércio. Aí eu entrei fiz administração de empresa e segui no comércio, busquei o comércio mesmo. E aí tive uma passagem na minha vida muito interessante. Eu acho que não tinha ainda 2 anos, tinha 1 ano, mais ou menos, eu estava no colo da minha mãe, dentro de um trem, e eu sei que minha mãe chorava, né, chorava muito, e de repente papai sumiu. Eu não estava entendendo nada. Eu acho que era em 1945 ou 6, 1 ou 2 anos após a Segunda Guerra Mundial. E meu pai não estava por perto e minha mãe chorando dentro do trem. Então, tem essa memória tão nítida na minha cabeça desde os meus menos de 2 anos de idade. Naquele momento, ficou uma coisa na minha cabeça, o que será que está acontecendo? Depois que eu me completei 10 ou 12 anos, eu cheguei para o papai e eu disse, papai, o que aconteceu naquela época que mamãe chorava, ninguém me contou nada. Sabe o que papai me disse? Eu tive que ir para uma cadeia em Bauru, acho que era em Bauru, pedir para me prender, não só eu como as outros japoneses, porque na guerra os japoneses perderam a guerra e como o seu avô já tinha rádio e telefone e sabia que o Japão tinha perdido. Então, quem dizia que o Japão estava perdendo teve essa coisa de Shindolemei, que é um japonês que não acreditava que o Japão tinha perdido, começou a matar outros japoneses que dizia que estava perdendo. Então, essa foi a história que eu tenho muito nítida até
até hoje, que eu estou com 76 anos, eu lembro a fisionomia da mamãe chorando e sem meu pai. E assim, essa foi a minha infância. Eu tenho 13 irmãos, todos 13 muito unidos, e nós trabalhamos muito. A grande parte nós trabalhamos na fábrica de farinha do papai, e que na verdade foi uma coisa de meu avô ter criado essa diversidade. Eu criei, então, sempre no meio de business. Tenho irmãos dentista, tenho irmão médico, tenho uma irmã que é arquiteta, tem muitas, cada um correu para o lado que sentia vontade de fazer. Isso, essa liberdade que eles deram, que é muito difícil na época, a família japonesa ter essa coisa de mulher tem que estudar, saber fazer corte e costura e casar e ser mãe. A minha família não. Cada um siga o caminho que vocês querem. Se querem ser comerciante, professora, médico, é assim que vocês têm que seguir. E eu segui no caminho de business, que eu sempre atuei, gostei, e passei um momento de... Foi em 95, 90, foi em 69, eu recebi uma proposta de trabalhar não sei se você se lembra do Calçados Azaleia, Nestor de Paula. Ele disse o seguinte: eu estou sabendo que você gosta de comércio e internacional. Eu queria abrir uma empresa, eu quero exportar. Então, eu gostaria de convidar você para ser meu sócio numa empresa de exportação. Você vai ter 10% de ações e 90% vai ser da Azaleia. E assim eu comecei uma empresa de exportação. E ele disse: como você fala fluentemente japonês, eu gostaria que você convidasse um empresário japonês a vir ao Brasil e conhecer a indústria de calçados. Naquele momento, eu percebi que todas as grandes empresas vendia, exportava, mas com a marca de terceiro dos Estados Unidos. Fazia melhor calçado, era tido como melhor indústria de calçado no Brasil. Aí eu comecei a observar quando começou a China despontar com a indústria e o Azaleia começou a produzir o calçado que não produzia na Azaleia, mas outro tipo de calçado. Naquele momento eu percebi: o Brasil vai perder, porque o chinês vai entrar forte e a indústria brasileira de calçado vai ter um problema muito sério. Eu dizia isso e pedia para que eles criassem uma marca própria. Aqueles que criaram sobreviveram, os que não criaram fecharam as indústrias de calçado. Então, daí eu fiquei imaginando como é que eu vou fazer com a minha vida daqui para frente. Porque a indústria de calçado brasileiro, cada dia que passa, estava em declínio. Passou mais algum tempo, o Fernando Tigre, que era presidente da Alpargata, me chamou, disse o seguinte: acho que você está na hora de fazer um acordo com a Azaleia, venha trabalhar para mim para internacionalizar os produtos da Alpargatas. Conversei com o Nestor de Paula, na época, que é o presidente da empresa. Nós fizemos cisão, terminamos com a empresa de comércio internacional, e ele falou: Ângela, vai que você sempre teve esse sonho. E Fernando Tigre disse: você vai vender 2 produtos, 2 marcas minhas, que é a Topper e a Rainha. Aí eu peguei a Rainha e Topper, olhei o calçado, aí eu comparei com Adidas e Nike.
a performance do calçado não tinha condições de concorrer com Adidas e Nike. Essa era uma realidade. Eu cheguei, isso era em setembro de 2000. Eu disse para o presidente da Alpargatas que eu não tinha condições de eu trabalhar o calçado Topper e Rainha, porque eu não tenho segurança de internacionalizar esses produtos. Ele falou, mas por quê? Porque o produto não tem performance que tem a Adidas e o Nike. Ele disse assim, mas eu tenho o melhor jogador de futebol, eu posso colocar para você esse jogador de futebol patrocinar para patrocinar o Nike, patrocinar o Topper. O Nike já estava patrocinando o Ronaldo Fenômeno. Não é Ronaldinho, Ronaldo. Eu disse que não teria condições. Aí ele falou assim, então o que você, eu não quero perder você, o que você pode levar de produto da Alpargata? Eu comecei a analisar. Deparei com, não sei se vocês conhecem, talvez a Joyce conhece, lonas locomotiva. É tecido, lona de tecido, e como não é plástico, você pode transportar alimentos, como pode fazer uma barraca para os soldados. Então, eu enxerguei um mercado do Oriente Médio com lonas locomotivas, mas era um nicho de mercado muito pequeno. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu deparei com Havaianas, e eu fiquei sabendo que a Havaianas era borracha expandida, não era plástico. Aí eu disse para o Fernando Tigre, eu já sei qual produto que eu posso levar para o mercado internacional. Ah, que bom, então você vai fazer qual produto? Falei, quando eu disse Havaianas, juro por Deus, acho que ele queria bater em mim. Olhou para mim e falou assim, Ângela, esse produto é vendido para os pobres que não têm dinheiro para comprar calçado. Como é que você vai exportar Havaianas? Você não vai vender nem um pé. Eu disse, esse é um pedaço de borracha com tira. Você vai vender isso como? Eu disse para ele o seguinte, é por ser borracha mesmo, borracha expandida não escorrega. E não existe no mercado internacional sandálias de dedo com a marca. No campo de surfwear, tem alguns produtos, mas um nicho muito pequeno, então tem uma oportunidade incrível. Aí o presidente virou e disse assim, Ângela, qual é a garantia que você me dá? A minha garantia é o seguinte, eu vou montar uma estratégia, plano de ação, no dia 1º de janeiro de 2001, eu vou para o mercado vender Havaianas, focada em Havaianas, mas levando outros produtos também. E no final de ano, eu vou fechar o meu departamento em azul. Ele olhou bem para mim, era reunião de conselho, ele pegou um papel sulfite branco e assinou em branco e disse, está aqui. Só que você faça o que você achar que é para fazer. Só que tem o seguinte, se você apresentar o vírgula, nem um vírgula em vermelho, eu não perdoo. E assim eu fui para o mercado. Em seguida, ele disse o seguinte, você tem poucos prazos, então, para montar sua equipe de comércio internacional, porque o que tem aqui é um bando de incompetentes que não vende nada, só vende produtos assim, barato, para oportunista que vem da Colômbia ou Bolívia. Tudo bem, então eu quero entrevistá-los. Aí eu comecei a entrevistar todos eles estavam realmente desanimados, porque eles entendiam o comércio internacional. Gestor era do comércio nacional. Quando eu comecei a explicar para eles como eu penso no comércio internacional, os olhos deles começaram a brilhar. Resolvi ficar com todos eles. Aí eu disse para o presidente, já tenho minha equipe. Já montou? Eu falei, então você me convida para um almoço com a minha equipe? Não, com prazer.
Quando eu apresentei, ele olhou para mim, você ficou maluca? Você vai trabalhar com esse povo? Eu falei, você me deu carta branca para 1 ano. Deixa eu trabalhar com essa equipe. Até hoje, grande maioria continua no Alpargatas. E com essa equipe, no final de ano, eu fechei o Departamento de Comércio Internacional, triplicando o faturamento. Por quê? Não é o barato ou caro. É posicionar a marca, fazer com que a marca, o produto, tenha percepção de valor. Trabalhei muito isso. E eu tive também uma grande sorte, enquanto que uma equipe ia vender em todo o país da América do Sul, eu fui para a França e entrei direto na Galeria Lafayette. O pessoal da Galeria Lafayette não estava nem querendo me atender direito, mas eu comecei a explicar. E também eu tive muita sorte, porque o Raí jogava no Paris Saint-Germain. E o Raí tinha acabado de fazer um comercial da Havaianas. Eu levei o vídeo do comercial do Raí, traduzido em francês, e o pessoal da Galeria Lafayette disse, Raí, calça Havaianas, calça, por isso que ele é nosso garoto propaganda. Aí começou, então vamos experimentar. Esse de experimentar, como Raí soube que nós estávamos com a Havaiana, ele foi 2 ou 3 vezes, daí para cá, passou a entrar na vitrine da Galeria Lafayette. Na época ainda tinha Samaritã está voltando agora, mas tinha Samaritã, tinha o Bon Marché, então todos eles começaram a disputar, eu quero, aí entrou o Selfred e foi. Daí, quando a vitrine passou a ter Havaianas, o que aconteceu? Mercado de América do Sul também começou a desejar Havaianas com preço e começar a colocar na vitrine. E assim, quando eu me aposentei em 2005, quando eu entrei na Havaianas produzia 135, 150 mil pares. Hoje, passa de 3 milhões de pares em mais de 100 países. Foi, inclusive, um trabalho bastante árdua, mas eu não posso reclamar, não. Eu tive uma grande oportunidade de conhecer cada país, tive muitas dificuldades no início, por causa da cultura e costume diferente de cada país. Mas eu resolvi que, se eles fossem para o Brasil, eles iam sentir o que eu estou sentindo. Então, eu vou ter que aceitar, respeitar a cultura, respeitar o costume, e foi assim que eu fui. E quando um dia, quando tive oportunidade, eu vou mostrar, eu tenho desse tanto de passaporte, porque na época que eu viajei, não era como hoje. Cada país que entrava tinha que ter carimbo para entrar. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer, a dificuldade, às vezes, faz com que a gente cresça, porque eu cheguei a ponto de dizer, é difícil comercializar com esse país, mas se eu não tiver dificuldade, eu vou acomodar. Então, a dificuldade eu sempre tratei para ser um passo de crescimento. Ótimo, nós vamos ouvir a Cláudia Faca, que vai nos contar bastante coisa sobre ela, e é interessante, depois eu acho que o nosso bate-papo vai ser interessante. Bom, muito bom. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Joyce, pelo convite. Eu sempre gosto muito de participar das coisas que você faz, porque são interessantes e são diferentes, e eu acho que sempre trazem uma contribuição positiva e, né, e muito, assim, que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para falar de design, e hoje falando de mulheres e de criatividade. Bom, então, eu sou designer de formação. Primeiro eu tenho que falar de mim, né, da minha descrição, então vou começar assim. Então, eu tenho 50 anos, sou de pele clara, cabelo castanho, pouco loiro, olhos castanhos,
eu estou vestindo uma camiseta preta, típica de designer, trabalhando em casa também. Estou usando um óculos preto também, tudo padrão, assim, preto, e um colar de massa fimo, branco e preto, para combinar. E eu estou no meu escritório aqui, numa sala, né, que eu uso para trabalhar, para dar aula, estou na minha casa. Eu moro no interior, eu estou morando em Salto durante a pandemia, na minha casa no interior, então é uma casa que tem muito espaço, muito lugar para a gente trabalhar, porque atualmente eu estou morando só eu e meu marido, então eu sou casada, e eu tenho 2 filhos que estão morando em Portugal, estudando lá. Então, meu fundo não aparece muita coisa, porque está desfocado, porque eu acho que prefiro que olhem para mim do que tanto para o fundo. Então, é isso. Bom, eu sou designer de produto de formação, me formei, sempre estudei, né, desde que eu resolvi estudar alguma coisa, eu escolhi o design como carreira e como profissão, sou apaixonada pelo design, e todo mundo fala assim, para mim, que eu sou uma das poucas pessoas que começou a estudar uma coisa e continuou até onde está atualmente. Então, eu comecei estudando design na faculdade, fiz especialização em design, fiz mestrado em design, recentemente terminei o doutorado em design também, com um período, né, de doutorado sanduíche em Portugal. E o que é interessante é que, nessa minha jornada de designer e design por aí, eu agora me cruzei com a engenharia, depois que eu passei a coordenar um curso de design também numa escola de engenharia. Então, atualmente, eu sou coordenadora do curso de design do Instituto Mauá de Tecnologia, que fica em São Caetano do Sul, né, no Grande ABC, em São Paulo, e é uma escola tipicamente de engenharia, muito tradicional, né, na cidade, muito tradicional na região do Grande ABC e em São Paulo. E eles têm o curso de design há mais de 10 anos, eu coordeno esse curso há 11 anos, então eu fico muito feliz de poder contribuir com o mundo de design durante todo esse tempo. Eu tenho uma carreira, né, na área de design, tanto como profissional, trabalhando na indústria, como na área docente, dando aula e coordenando o curso há quase 30 anos, e eu gosto muito de poder ajudar, de poder passar meu conhecimento, de poder passar, né, a minha experiência para os que estão se formando e para os que estão entrando no mercado de trabalho atualmente. E como mulher, né, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou designer também. Na própria Mauá foi um desafio assumir essa coordenação, porque, claro, que nem a Jéssica falou no começo, a Mauá é uma escola de engenharia. Eu fui uma das primeiras, eu não sei se eu fui a primeira, confesso que eu nunca parei para pensar sobre isso, mas quando eu assumi a coordenação, eu era a única coordenadora mulher. Hoje eu já não sou mais a única, né? Acho que hoje nós já temos de 12 coordenadores, 4 são mulheres, então isso é muito legal também. E eu sempre trabalhei muito bem com homem e com mulher. Eu confesso que eu não fico muito prestando atenção nisso, e para mim é muito mais importante o desafio, a minha competência, né, a minha inteligência, o meu conhecimento técnico para poder administrar, poder desenvolver qualquer projeto, poder conversar de igual para igual, para qualquer profissional, não importa se é homem ou se é mulher, né? Mas claro que a gente tem, acho que como mulher, um desafio maior, porque a gente tem que ficar, acho que o tempo todo mostrando, provando e conquistando o nosso espaço. Então, eu fico feliz de ter conseguido, né, conquistar um pouquinho desse espaço, conquistar um pouquinho desse respeito, né, dessa confiança que a gente tem no mercado hoje em dia. Então, sou muito feliz por isso. Eu acho que, como designer, atualmente eu só, como os alunos falam, eu não trabalho, só dou aula, né? Eu só estou na área de educação, e eu fico muito feliz também de estar nessa área, mesmo eu dando aula e coordenando, eu participo de muito projeto social, projeto com a comunidade, projeto com empresas, projetos internos e externos. A gente tem um dinamismo muito grande, mesmo trabalhando na academia. E a minha pesquisa justamente é sobre essa interdisciplinaridade entre áreas, né, principalmente entre o design e a engenharia, e essa questão da diversidade, né? Então, eu acho que a questão da diversidade de gênero também entra, né, nessa questão, justamente para a gente poder
ter a maior riqueza possível, ter a maior inter e transdisciplinaridade que envolve a nossa área. Eu acho que o design, ele é muito feliz por ser uma área que comporta tudo isso. Acho que a gente está conversando aqui com várias pessoas que têm várias experiências diferentes e todas permeiam pelo design, tendo entrado e tendo, trabalhado de uma forma diferente. Então, acho que isso é muito legal. Acho que o design tem essa capacidade, de atrair, e de alocar, e de desenvolver, e de comportar todo mundo, podendo contribuir, principalmente com o bem-estar das pessoas, com a humanidade de maneira geral. Então, acho que isso é muito interessante. E eu acho que como a gente está aqui falando de criatividade, de mulheres criativas, eu acho que a gente tem um legado para deixar, tem uma história que a gente está construindo, e eu acho que eu gosto também de comentar até da época da Bauhaus, um artigo até que eu escrevi junto com a minha orientadora, a professora Ana May Barbosa, que também é uma mulher maravilhosa, que para mim também é uma grande referência na área de design e da arte e educação, e a gente vê, na própria origem do design, justamente isso, de como que a mulher começou, como ela foi caminhando e como ela está chegando hoje. Então, na época da Bauhaus, ela foi criada justamente para atrair, sem nenhuma diferença de gênero. No começo até havia mais mulheres do que homens como alunos, um número maior, mas com o tempo o próprio sistema foi limitando, foi tirando essa liberdade e foi tirando o espaço das mulheres, e no final praticamente as mulheres não tinham tanto espaço como foi previsto, como foi falado na teoria. A Bauhaus foi criada justamente para ter o espaço da arte, das oficinas, da indústria e da arquitetura, e as mulheres, elas foram limitadas ao trabalho artesanal, ao trabalho mais manual. Falavam na época que as mulheres não tinham percepção espacial, então elas não podiam ir para, por exemplo, a especialização da arquitetura. Elas tinham que ficar na tecelagem, na oficina da tecelagem, que era o trabalho mais manual. E mesmo elas fazendo isso, a oficina de tecelagem foi uma das mais bem-sucedidas da Bauhaus, que deixou um legado gigantesco, com designers muito boas, com produção importante e tudo mais. Então, isso é muito importante, faz parte da história. E eu acho que isso vem vindo, e a gente vive atualmente também assim. E eu estava vendo recentemente várias pesquisas que mostram que existem poucas mulheres na liderança das grandes empresas, e mesmo nos grandes escritórios, de design, nas estratégias, baseadas em design. Então, a gente tem que, eu acho que, ter coragem de assumir essas posições, ter ambição, de assumir essas posições, porque capacidade está mais do que provado, que não é uma questão de gênero, assim, é uma questão de trabalho e de competência, e de quanto que a gente consegue, mostrar que se a gente trabalha, se a gente investe, se a gente conhece, a gente tem as mesmas condições de qualquer pessoa, não importa se é homem ou se é mulher. Então, eu acho que é assim que a gente forma, e é assim que a gente passa para as próximas gerações, e eu gosto muito, de também mostrar isso para os que estão vindo, eu já formei, acho que, mais de 1.500, 2.000 designers, em toda essa minha carreira de professora também, e isso eu acho que é uma coisa importante para a gente mostrar que todo mundo pode igual, todo mundo tem a mesma condição, e que cada um tem que seguir o seu caminho baseado na sua competência, de fato, e mostrar que sim, você é bom, você tem espaço, não importa se é homem ou se é mulher. Então, acho que isso que é o mais importante para mim, atualmente, como mulher, como designer, como mãe, como esposa. Eu gosto de fazer coisa de casa, mas eu também gosto muito de trabalhar e de ter responsabilidade, de ter desafios, então acho que cada um tem que achar aí seu caminho. Então, acho que é isso. Não sei, faltou alguma coisa, Joyce, que você lembra?
Não, eu acho ótima a tua fala, eu até estou com o livro aqui, eu estou quase pegando e fazer um plim-plim, é extremamente interessante, porque as mulheres na Bauhaus, algumas casadas com grandes nomes do design mundial, são papas do design, eram papas e são icônicos, né, hoje, elas faziam coisas, elas quase que induziam o projeto que no final eles faziam, mas ele assinava sozinho, entende? Então, essa questão, eu acho que depois da exposição da Regina, que também é uma figura extraordinária, que eu tenho o privilégio de ser amiga também, essa questão que eu acho que a gente não fala, mas é muito difícil ser do sexo feminino e enfrentar e cavar espaço num mundo que ainda é de homens, entende? Esse ponto eu sei, porque, vamos dizer, são todas mulheres bem-sucedidas, e eu acho que até a Ângela, depois eu vou provocá-la, porque ela, como você um pouco, Cláudia, quer dizer, ela disse que nunca teve dificuldade com relação a isso, mas eu sei que a Caetana teve, e imagino que talvez a Cris tenha tido também, entende? De ter um espaço que é muito mais fácil o homem ter do que a gente, porque a gente, quando está chegando lá, ameaça muitos homens. Mas, enfim, vamos ouvir a querida Regina Monteiro, que tem um projeto, fez um projeto e que ela vai contar um pouquinho, talvez está na segunda fase, e teve a coragem, entendeu, de criar um projeto que é uma referência mundial, que ela fez, eu brinco muito, porque ela ganhou até um prêmio que eu promovia no Brasil, que era o Ideia Brasil. Eu disse assim, é a primeira vez que a gente pode dizer que o design está interferindo, aparece no panorama da cidade, né? E ela peitou isso. Vamos lá, Regina, agora a bola está com você. Ok, obrigada, Joyce, obrigada pelo convite. Muito bom falar um pouco de um projeto que deu certo, está fazendo 15 anos este ano, e dependia exclusivamente de vontade política e de votos políticos, né, de vereador na Câmara Municipal. Imagina a dificuldade. E não era só uma questão de ser mulher, mas também, né, de uma questão política séria, que 55 vereadores deveriam aprovar uma mudança radical na paisagem da cidade. Mas é isso, eu sou Regina Monteiro, sou arquiteta urbanista há mais de 40 anos, eu entrei para essa coisa pública das cidades, da questão urbana, quando eu ainda estava na faculdade, arranjei, por um acaso, um estágio na prefeitura, e depois enlouqueci, amei, falei, vou ver o que dá para mudar o rumo dessa história. E de lá para cá, a gente pode dizer, foi na década de 70, em plena ditadura, onde a sociedade não podia muito se manifestar, mas não contava com a minha astúcia, né? Que já logo comecei a tentar entender por que tinha leis tão estranhas assim com relação ao urbanismo, a questão dos prédios, por que aqui pode, ali não pode. E aos poucos, quando a gente, tem muita gente que não sabe, mas a gente não votava em prefeito, e de repente a gente vota num prefeito, que era o Jânio, que ficou pouco, mas de repente aparece uma Luísa Erondina, que começou a mudar algumas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque eu, como arquiteta, urbanista e técnica da prefeitura, sou de carreira, concursada tal, eu comecei a brigar dentro da própria administração contra esquemas, contra corrupção, e é lógico que eu era tida como a louca do pedaço, né? Como que essa pirralha está chegando aqui tentando mudar algumas coisas que estavam se perpetuando e se consolidando. E eram poucos, aliás, era quase nenhum, né? Que tinha essa vontade de mudar algumas coisas.
E quando, enfim, mudou uma determinada administração, porque é assim, né? Cada administração que vem, pega os que estão aqui fazendo uma coisa, joga para fora, pega outro, e vai fazendo aquela troca-troca de gente, põe para cá, põe para lá. E numa dessas, como eu era uma briguenta oficial da prefeitura, um determinado prefeito meio que deixou de lado, e isso na prefeitura, não sei se todos sabem, quando você é posto de lado, eu que não queria parar, fui parar na Câmara Municipal, tipo, emprestada da prefeitura. E eu descobri uma coisa, uma tal de cidadania. E comecei a falar, bom, será que se a gente cutucar os moradores, será que a gente não pode fazer alguma coisa? E eu fui trabalhar com um vereador, que ainda bem que era um dos bons, que nem quis mais ser vereador, Arnaldo Madeira, largou tudo, porque falou, não quero ficar nesse bando de louco, e eu comecei a atuar eu comecei a ir representando ele em associações de bairro. Aí pronto, aí montei um baita de um movimento enlouquecedor que chamou Defenda São Paulo, e eu mesmo estando na prefeitura comecei a quebrar paradigmas, não sei quem é que muitos não ouviram dizer, mas a gente conseguiu detonar o que a gente chamou de máfia da propina. Algumas pessoas começaram a denunciar vereador, gente que trabalhava comigo. Foi uma revolução, foi um comecinho, assim, meio que saindo, né, bem ou mal, o terceiro prefeito eleito em São Paulo, né, parece uma coisa distante, mas foi na década de 90. E aí, a partir daí, eu falei, se eu posso por subprefeito ou administrador regional, como era na época, a gente chamava na cadeia, acho que eu posso fazer mais. E assim foi. Brigando contra gente da própria prefeitura, eu funcionária de carreira, mas continuei. Entrei para mudar parâmetros básicos de código de obras, do plano diretor, então, nem se fala, comecei a juntar as associações para começar a brigar, e é óbvio que a mídia deu maior espaço, todo tipo de mídia, e assim foi. E, de repente, eu tive a oportunidade, e como eu sou, né, muito polêmica, muito crítica das coisas, né, que a gente sabe que tem coisa errada, fundamentos errados, tal, por um acaso me deixaram, na época foi o prefeito, começou com o Serra, que falou, acho que eu brinco, falo assim, acho que ele quis, olha, nós vamos ver o plano diretor, mas faz uma outra coisa aqui, e falou, vamos fazer uma mudança na paisagem? E por um acaso eu já tinha estudado muito essa questão do desenho urbano, do desenho da paisagem, urban design, né, que todo mundo fala, mas não entende direito, não entende até hoje, né? Naquela época, então, 2005, não sabia mesmo. Nessa época, então, o prefeito pediu para que eu fizesse um projeto de poluição visual. Vamos dar uma arrumadinha. Arrumadinha? Dá para a gente escandalizar? Veja aí. E um outro grupo começou a estudar o plano diretor. Me deu essa tarefa, vamos entrar de cabeça. Comecei, então, a fazer, por conta dessa coisa de sair o prefeito para ser candidato a outra coisa, entrou o Kassab, que eu perguntei para ele, eu posso continuar? Você me dá a carta branca? E assim foi, ele me deu carta branca, branquésima, assim, eu não queria que ninguém visse, conheço a prefeitura de cabo a rabo, falei, se algum político, algum ser, algum técnico, algum amigo do rei for ler essa lei, não vai deixar passar, óbvio, né? Então tinha que ser uma lei fácil, leis urbanísticas, eu sou especializada em direito urbanístico, leis urbanísticas têm que ser de fácil entendimento para todo mundo, não é só para os técnicos lá da prefeitura ou para alguns arquitetos de fora fazendo seus projetinhos, né? Para só eles fazerem, criar guetos de arquitetos, né? Ou de pessoas fazedoras de prédios e tal. Então, falei, vou fazer uma lei bem simples e fácil e vamos acabar com essa poluição visual e ordenar essa paisagem e criar mesmo uma cidade com desenho urbano. Imagina, desenho urbano em São Paulo, que todo mundo fala, a cidade que cresceu sem planejamento, que cresceu sem desenvolvimento urbano, então como é que faz, né? Então, a gente começou a pensar de que jeito fazer com que os vereadores aprovassem sem ter muito problema.
Bom, a primeira parte foi importante, foi que realmente o prefeito, o Kassab, tenho que dar a mão à palmatória, ele não mexeu uma vírgula, para não dizer que não mexeu uma vírgula, como tem que passar no jurídico antes, eles mexeram algumas vírgulas, porque eu fui jogando o pensamento para não ter aquela coisa de dupla interpretação. E chegou na Câmara limpinho, do jeitinho que eu pensava, e por incrível que pareça, como num passe de mágica, com muita gente me ameaçando, dizendo que eu não ia ver Papai Noel, coisas assim absurdas. Eu lembro, eu fui sozinha defender, nem a minha presidente, de onde eu trabalhava ali, que eu trabalhava numa empresa pública, que era em Murbi, né? Não deixou eu ir, todo mundo contra, assim, só mesmo, sei lá, uma grande vontade de mudar mesmo. Aquela galeria na Câmara Municipal cheia de gente dizendo que ia ter não sei quantos mil desempregados. E aí eu falava, gente, então quer dizer que a hora que migrou da máquina de bater máquina para digitar, a gente só muda, não vai ninguém ser mandado embora, vamos mudar, quebrar todos os paradigmas mesmo. Bom, enfim, foi aprovado realmente, menos um vereador que estava lá fazendo, pela estripulia, palhaçada, fez caixão, não sei o que, querendo aparecer, menos esse, mas de 55 vereadores, todos os partidos votaram favoravelmente, literalmente só acreditando no conteúdo técnico e de bom para a cidade. E quem viu e pôde ver, foi assim, uma transformação na paisagem. Realmente, como a Joyce disse, a gente foi premiado no mundo inteiro como melhor prática urbana. O Ideia Brasil realmente deu esse primeiro tom aí do design da cidade, urban design, que é importantíssimo, fundamental para gerar recursos, para gerar realmente essa coisa do desenvolvimento sustentável, para trazer, para gerar, né, emprego e renda, e, enfim, já vou contar para vocês como rapidamente, e que eu acho importante que, assim, ninguém acreditava. Na França, a legislação urbana, ela é, por ter lá todo um regime diferenciado, ela tem uma legislação federal, né? Não é do país, não é federal, é do país. E aí o pessoal do Ministério, né, do Planejamento, veio falar comigo, eles fizeram uma coisa muito parecida lá, para o país inteiro. A gente fez a Expo em 2010 em Xangai, a gente ganhou 300 mil euros na época, imagina, um projeto urbanístico como melhor prática urbana, onde eles deram tudo para a gente durante 2 anos, estadia, para a gente participar. A gente não sabe nem se eu conhecesse vocês, talvez vocês me ajudassem a saber onde é que abre a conta no banco, porque as relações internacionais aqui não sabia como fazer um stand lá público, né? Privado, óbvio que sim, mas foi realmente uma revolução. E a gente também recebeu o prêmio junto com, imagina, com aquele Fiat Cinque, não sei o que, lá no Museu de Londres. Enfim, foi assim, aquele auê e uma loucura, né? Porque como assim? O que a gente fez, na verdade? A gente padronizou as peças, né, com o nome das lojas, dos estabelecimentos, e tirou publicidade de dentro do lote urbano. E como é que a gente faz? A publicidade, ela tem que ter uma estética, né? Não é que a gente não gosta de publicidade, muito pelo contrário, publicidade brasileira sempre foi premiada durante, né, toda a sua, né, desde que a gente se conhece por gente, né? Mas eu chamo o outdoor, eu chamo aqueles pauzinhos podres, fazendo porcaria na cidade, assim, circulando, punha tênis da Nike, carros maravilhosos, circulando favela, né, trazendo, né, até uma angústia em quem quer entender a relação da cidade com o ser humano, né, de você ter aquela coisa, compre, desse jeito em cima da favela. Ou seja, tinha alguma coisa errada. E aí a gente trouxe, no primeiro instante, que tudo aquilo que vai ser mídia exterior vai para um equipamento urbano, ou seja, na rua, na área pública. E aí a prefeitura pode, além de fazer a gestão, ainda teria um pouco de recursos financeiros para ajeitar coisas que ela não teria, o recurso oriundo lá do IPTU, que o dinheiro público, a gente entende que tem que ser
para a educação, para a saúde, para coisas mais fundamentais. Outras coisas como você recuperar, requalificar, a gente tem outros instrumentos, né, que são aqueles que são fundamentados, né, que é a operação urbana tal, e o dinheiro que vem do próprio mobiliário urbano, que está com essa exploração publicitária da mídia exterior, estaria, então, vindo por conta dessa concessão pública, vamos dizer assim. Isso foi a primeira etapa. Agora, a segunda etapa seria, infelizmente, deu uma interrompida, acabou em 2012, deu uma interrompida, fizeram aí uma licitação meio esquisita, né, dos abrigos de passageiro de ônibus e os relógios, e um negócio ficou meio confuso, deu uma interrompida. Eu também me aposentei, fui ver outros caminhos, consegui fazer aí congressos internacionais de paisagem urbana, de Urban Landscape, por aí afora, tem dado certo. Fiz uma parceria bem legal com Barcelona, que eles também fizeram algo parecido lá, que foi o Barcelona Postaguapa. Aqui a gente tem o Cidade Limpa, e a gente estava tentando caminhar junto quando me chamaram agora, falando, vamos continuar? Aí eu falo, meu Deus, eu já estou aposentada, meus cabelos brancos, vamos, quando eu começo? E aí agora, então, a gente vai tentar fazer um plano diretor para a paisagem. Que seria isso? Como que a gente vai reorganizar essa cidade para que realmente ela consiga trazer regionalmente e junto, você ter uma cidade diferente, que ela seja mais humana, mais sustentável, que tenha mobilidade, acessibilidade, né? E que realmente traga qualificação na sua habitação. Como é que a gente vai... A gente tem mais de 60% dos moradores de São Paulo morando de forma subnormal ou não adequada. Como é que a gente pode usar o dinheiro dessa publicidade ou dessa mídia exterior que a gente tinha, que estava aplicada na rua, como é que ela pode voltar para a cidade, né? Onde você pode organizar isso de uma forma que não polua, né? E que a gente consiga ter harmonia no espaço público. E aí o pessoal fala, mas Nova York tem o Times Square? Tem o Times Square. Só que o Times Square, na verdade, foi vou fazer uma analogia, que eu falo, podemos ter também a nossa Times Square aqui. Vamos tirar a Cracolândia de lá? Vamos dar moradia, dar sustentação psíquica para aqueles que precisam, vamos tratar de quem está drogado, vamos. Podemos ter uma Times Square ali também, na Cracolândia, porque foi o mesmo princípio que, na época, se eu não me engano, foi o prefeito Giuliani, que fez também de uma coisa que estava totalmente ocupada de uma forma inadequada e que, com a publicidade, gerou recursos para ser ali aquele lugar que hoje é. E aí, por coincidência, que não é nada coincidência, eu estou agora, já começou há 2 anos atrás, também deu uma parada por motivos lá políticos e, enfim, outros tantos, que é o Triângulo SP, que é o Triângulo Histórico da cidade. Então, a gente está começando a fazer um estudo bem bacana de como trazer para ser um distrito, né? O pessoal até queria chamar de distrito criativo. Eu falei, mas não precisa se chamar de distrito criativo. Criativo tem que ser as pessoas para realmente fazer com que aqueles edifícios vazios que estão lá, como é que a gente pode fazer justamente como acho que foi a Caetana, né, que falou como lá em Brasília, mas assim, uma coisa muito semelhante, acabamos de editar uma lei que vai ter também a questão dos impostos e taxas, como é que a gente vai fazer para ter incentivos. Só que, assim, isso tudo foi até no começo do ano passado, né? Hoje, tudo aquilo que a gente conseguiu trazer está eu fui há 2 semanas lá no Centro Antigo, gente, é muito triste. Aquilo pouco que a gente conseguiu, lojas fechando, lojas grandes fechando, os restaurantes, que tanto a gente ajudou eles a voltar para o centro histórico. A gente já estava com mais de 15 padarias, todas fechando. O Olivier, que ajudou muito, trazendo uma padaria ali para frente da Praça da República, acabou de fechar. É assim, eu acabo aqui agora justamente para ver se daqui para frente a gente vai ter que repensar tudo aquilo que a gente pensou, que tudo aquilo que a gente quis tirar da paisagem, que era o visual, para a gente organizar, como agora a gente vai pedir um socorro. Então, é meio triste, mas não deixa de ser uma
um desabafo e um motivo de esperança, né? Porque aquilo que a gente pensou como ordenamento, agora com tudo fechado, como é que a gente vai trazer de volta num pedido de socorro? É um pouco isso, Joyce. O que você acha mais que eu posso estar falando? Foi bem bom, foi importante, porque até eu acho que eu tinha falado de você com a Caetana por causa dessa coisa de prédios vazios e tal, mas você precisa se apresentar, que isso você não fez. Então, eu quis falar rápido. Então, eu sou Regina Monteiro, sou arquiteta urbanista, eu tenho a pele clara, eu acho que eu estou com cabelo branco, porque mais eu estou loira, mas acho que ele é branco fingindo de loira. Eu tenho um fundo virtual, que esses livros são todos virtuais, porque como eu estou trabalhando em home office, eu tenho um guarda-roupa atrás, eu achei mais bonitinho mostrar os livrinhos virtuais. Ando sempre com a minha santa Rita aqui, brinquinhos turquesa, turquesa não, roxinho para combinar com a blusinha, e é isso. Muito bom. Então, meninas, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Eu vou perguntar rapidinho, porque a gente tem tempo, que a gente começou mais tarde, mas estamos com tempo aqui. Eu queria saber, Cris, de você que é super descolada, é uma figura maravilhosa, super doce, mas muito firme, muito sabe o que quer. A você, Joyce. Não, todas nós temos essa coisa da resiliência, né? Da persistência, não entregar os pontos. Mas, assim, como é que você sai da alta moda? Mas, de fato, você falou um pouco disso, mas como é que aí você vai para uma coisa que, em tese, seria uma antítese, né? Falar de artesanato para a classe AA é uma coisa assim de feira beneficente no clube de campo da alta burguesia, entende? Não é essa coisa de... E você foi para lá e não voltou mais, né? E inovou nessa questão, e reposicionou também o artesanato brasileiro. Eu acho que é uma pergunta muito legal de fazer. Eu acho que teve esse olhar da moda, me ajudou muito, porque eu fazia montagem de desfile grande, eu participava de montagem, de casting de modelo, eu participava de tudo. E aí isso você vai pegando esse olhar, que é um olhar mais crítico, né? Então, é um olhar um olhar que você tem crítico a você e ao que tem que estar bonito, né? Bonito dentro de um olhar que, para cada um, hoje, eu acho que beleza a gente já nem discute isso mais, entendeu? Eu acho que isso é uma posição velha. A beleza, para cada um, é o mais legal, cada um tem seu estilo. A beleza está no que você é, do jeito que você é, entendeu? Você, por exemplo, tem um estilo lindo, acho lindo. Você tem um jeito muito legal de se vestir, muito lindo de ser. Além de eu te admirar como mulher e te achar incrível, realmente eu babo o ovo para você. Você e sua família, esse filho, que eu adoro também, acho maravilhoso. E é isso, acho que quando eu entrei dentro desse mercado e fui vendo que dava para reposicionar aquilo que eu estava vendo de um jeito, de uma estética bonita, e fazer realmente uma curadoria de algumas peças, não é pegar tudo e falar, eu quero tudo isso. Não, não é. Aí é um olhar de olhar e falar, eu quero isso, com isso, desse artista, aí desse eu quero isso, com isso, com isso. E essa mistura é uma delícia de fazer. Então, essa mistura eu aprendi com o tempo mesmo, Joyce. Acho que com o olhar e com o tempo, de misturar isso tudo e ficar bonito, e também fazer essa curadoria de escolher as peças que têm mais a ver com essa classe A que você está falando. Realmente a feira é uma classe A, B, ela é uma classe que é exigente, difícil de trabalhar, que entende, que procura, que viaja, que anda na Gabriel, não é uma classe fácil. Então você tem que estar trazendo uma diversidade, uma coisa sempre nova, inovação que alcance essas pessoas. Então, por exemplo, agora para o Dia das Mães, vou dar um exemplo. Eu encomendei 10 tapetes do Piauí, mas eu tenho canal com esse cara, eu desenhei os tapetes, eu pedi para desenvolver, eu tive lá em janeiro,
eu não só simplesmente se eu compro por comprar, eu peço medida, a gente desenvolve junto, eu sento com ele. Então, isso é tapete de fibra natural. Então, isso é um olhar que faz misturar, entendeu? Então, a hora que chega aqui em São Paulo, essa cliente não vai falar, mas isso tem em qualquer lugar. Não, não tem em qualquer lugar esse, entendeu? Até tem parecidos, mas esse não tem. Então, acho que é aprender mesmo. Essa coisa do garimpar e ter um olhar para a coisa, né? Porque as pessoas dizem assim, eu vi isso, mas eu nunca imaginei, olha que bacana, tal. Interessante também, porque as pessoas ficam, às vezes, muito enquadradas, assim, tal coisa só pode ser aqui, um vaso só se for em cima de uma mesa, não pode botar no chão ou botar em cima da sua pia na sala de almoço. Né? Tem umas coisas que ficam estereotipadas, e essas rupturas são muito legais. Muito. E é porque você tem esse olhar aí, que é muito refinado, né? Depois eu vou queria falar também que parabéns por todas as mulheres que estão aqui, eu adorei as falas, adorei todas, parabéns, foi inspirador aqui estar ouvindo. Eu fico muito orgulhosa das minhas amigas. Muito. E que topam todas, é muito interessante, porque eu envolvo as pessoas, mas é porque elas têm essa sensibilidade. Você envolve mesmo. Puxa um pouquinho, né? Como a postura da Ângela Irata de, na hora, dizer assim, nós não ficamos 10 minutos, ela ouviu isso assim, não, eu acho até, ela não vai me contar isso nunca por uma questão ética, eu acho que ela botou toda a grana da área dela de exportação, mas, enfim. Caetana, eu queria que você falasse um pouco, porque eu te conheço da coisa de turismo e etc., né? Desse teu histórico, mas não que você já não pensasse nisso, mas eu acho interessante, eu fiquei um pouco assim, eu fiquei meio orgulhosa, porque você vai para ter comércio em Brasília e, em menos de um ano, porque foi já nessa nova gestão, digamos, quando você saiu do governo, ela criou uma comissão de economia criativa, mas enfiou o design, porque as pessoas, você fala em economia criativa, as pessoas têm um estereótipo que é teatro, música, etc., mas não pensam no design. E ela imediatamente botou o design. Me conta um pouco desse posicionamento agora que você tem nos teus projetos, nos teus trabalhos. É engraçado você falar isso, assim, porque quando eu estava no Ministério do Turismo, a gente trabalhava com a famosa produção associada ao turismo, que nada mais é do que economia criativa. Né? As coisas elas vão mudando de nome e vão se reinventando, enfim, minimamente, mas se você buscar lá atrás, elas já têm todo um histórico. E realmente, assim, dentro da produção associada ao turismo, o artesanato sempre foi muito valorizado. E sempre foi muito distanciado do design. E eu nunca conseguia entender isso. Eu falava assim, gente, por que o design e o artesanato não conseguem andar juntos? Né? Afinal de contas, você tem, é lógico, a gente está falando, por exemplo, as pessoas falam, mas artesanato é paninho de prato. Aí não é design, aí não é artesanato, aí é manualidades, entendeu? Ok, mas são coisas diferentes. Então, essa briga sempre existiu. E aí, com esse olhar para a questão da cidade do design, que eu comecei a me aproximar muito mais do design, porque lá na época do Ministério eu ficava realmente muito no âmbito do artesanato, a produção associada, é como se o turista só quisesse comprar artesanato e não quisesse comprar design. Como se o design fosse muito distante. E aí está a Cris para provar que o artesanato pode ser vendido para a classe A e o design a gente consegue também, é lógico que ele tem valor agregado, mas vender para uma classe, para outra, né? Essa coisa de transformar o design numa coisa mais acessível, sabe? Eu acho que a gente tá nessa busca. E aí, com essa coisa da cidade do design, eu acabei me aproximando muito dos designers. E a gente até ajudou a criar entidades, por exemplo, a Associação de Design de Produtos, ela não existia na cidade.
ela passou a existir depois que Brasília recebeu o título de cidade criativa do design, porque começou a haver uma demanda maior por design de produtos. Então, a Associação de Design de Interiores de Brasília, ela era totalmente vinculada à universidade. Ela nasceu lá e ela ficava na Universidade de Brasília e ninguém olhava para ela para fora. Aí, depois da criação da cidade do design, essa entidade acabou aparecendo. Então, assim, criar uma Câmara de Economia Criativa sem ter o design como um dos principais elos, nunca, né, me passou assim pela cabeça. Porque é isso que a gente estava falando, o design, ele permeia absolutamente tudo, né? Tem cidades que aproveitam o design muito bem, como Curitiba, né? Eu acho que é uma cidade que também é cidade do design, né? Curitiba é uma cidade brasileira que é uma cidade do design, assim como Brasília, são as únicas 2 cidades do Brasil que são cidades do design na Unesco, mas que aproveita muito bem todo esse legado do design para imprimir isso na sua arquitetura, no seu desenvolvimento urbano, né, no que é feito mesmo na cidade. Então, acho que é isso, foi uma coisa meio híbrida, assim, o design meio que se uniu com a economia criativa a partir da rede de cidades criativas, do dossiê que vocês fizeram, que é o Objeto Brasil, fez na época que a gente contratou vocês lá no governo do Rodrigo Hollenberg. Muito obrigada, Caetana. Ângela, você falou nas nossas conversas até sobre esse talk, e que eu gostaria depois ver se dá tempo de cada uma das meninas falar uma coisa sobre isso. Mas você disse que nunca teve problema como profissional, grande profissional que você não ser solapada por homens, quer dizer, os homens na profissão, né, no teu ambiente de trabalho, meio boicotarem, meio ter ciúme da gente enquanto profissionais, criando dificuldades. E você me falou que nunca percebeu isso, e a Cláudia também falou um pouco isso, mas ela falou no sentido, eu nem ligo, eu vou em frente. É uma postura maravilhosa. Mas você, como foi isso? Porque você é uma incansável, né? Você já podia estar no dolce far niente, né? E está aí na trincheira, fazendo coisas super inovadoras, isso é um barato. Conta um pouco. Eu nunca me posicionei porque eu sou mulher, isso e aquilo. Quando eu entrei na Azaleia, Nestor de Paula me convidou para ser sócio. E a retirada, eu disse para ele, Nestor, então eu entendi. E eu vou ter 10% de participação, você tem 90%. Então a participação tem que ser igual, no mesmo tamanho, 10% do lucro. Foi muito interessante, porque no final de ano, sempre, Nestor de Paula, que ele esteja no bom lugar, ele dizia assim, Ângela, que bom você me fez nós ganharmos muito dinheiro. Então, a minha participação é 90%, mas deixa eu te dar como 13º, eu não me lembro o que era, mas sempre ele me dava como prêmio, porque eu era responsável daquela empresa que nós montamos juntos. Na Alpargatas, quando eu fui trabalhar na Alpargatas, eu entrei já como, acho que a Joyce lembra, fui convidada para ser diretora de comércio internacional. Naquela época, tinha 13 diretores de diversas áreas. Primeira coisa que eu perguntei foi o presidente que me chamou e conversou, mas a primeira coisa que eu perguntei no departamento de recursos humanos, diretor de recursos humanos, eu perguntei qual é o meu salário? Tanto. O salário de fulano é igual o dos diretores homens. Não, porque eu falei, não, então esquece que eu não vou trabalhar aqui, porque se o meu salário for menos que os meus colegas,
de trabalho, porque eu sou a mulher, porque eu sou a primeira mulher na empresa, então isso não é justo. Agora, se você disser, você vai começar com diretora, se der certo, em 2 meses, 3 meses, eu vou equiparar o salário, é uma coisa, mas não dizer que eu vou ganhar menos que meus colegas. Bom, aí ele olhou bem para mim e disse assim: a senhora não importa eu dar resposta amanhã, porque eu vou falar com a diretoria. Eu falei, mas eu sou diretoria também, eu estou sendo contratada como diretora. Falei, então, mas eu vou falar com o presidente. Aí passou um dia, não veio. Segundo dia, eu disse, eu bati na porta do presidente da empresa, Fernando Tigre. Falei, Fernando, eu posso entrar, preciso falar com você. Pode entrar, faz favor, entre. E eu disse para ele, o Arnaldo, ele chamava Arnaldo do Departamento de Recursos Humanos, veio falar sobre o meu salário contigo. Não, ainda ele não veio. Não. O que aconteceu? Ele não resolveu seu salário? E eu disse assim, e eu pedi para que meu salário seja igual a todos os diretores. Senão eu não posso trabalhar, não haver a discriminação. Falou, não, mas ele não falou nada, mas está aprovado, vai ser igual com outros. Eu falei, então, por favor, senhor, fale para o Naldo, porque não tá muito bem esclarecido. Não, você, a partir do dia que ser contratado, vai ser salário igual dos seus colegas. E é por isso que eu digo, eu não tive problema com relação a isso, porque você tem que se posicionar também. Se você não se posiciona, quando ia para o mercado externo, escolhi o distribuidor. Eu disse na empresa, enquanto Havaianas, eu dizia, eu não vou escolher no mercado representante, porque representante pode ser melhor representante, dá prioridade ao que ele está vendendo. O que está começando, sempre deixa no cantinho. Se der, tudo bem, senão não. Então, sempre escolhi distribuidor. Distribuidor, esse produto custa tanto, então você vai me pagar tanto, e o lucro é seu. Então, assim que eu trabalhei, sempre assim, respeitando, não respeitando. Tanto é que hoje eu tenho um office em Milão, e tenho office em Califórnia, e tenho filial em Tóquio. Mas todos eles trabalham e eles mesmos faturam e pagam, e o que é lucro interdividido. Então, se você trabalha respeitando os seus parceiros, eu acho que não tem problema. Para dizer que não tive problema, eu tive grande problema não no Emirado Árabe, foi em Jeddah, porque lá mulher não é nada, né? Mulher, agora que eles começaram a aprender a dirigir, lá eu tive problema, tipo assim, você veio na equipe de empresários brasileiros, única mulher, a senhora não vai ser convidada para jantar de hoje à noite porque só tem homem. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, eu estou cansada, eu vou descansar. Eu arrumei pijama, tudo, tomei banho, ia descansar, toca a campainha. O presidente, o presidente, eu não me lembro, acho que era Rashid o nome dele, está convidando a senhora especialmente para participar, porque a senhora veio participando de uma comitiva de empresários do Brasil, que eu fui representando a Alpargatas. Quando eu chego e vou para a casa dele, uma casa enorme, quando eu vejo o chão, estava assim, sangue, parecia sangue. E eu falei, o que é isso? A senhora tem que pisar em cima para purificar. Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia que era sangue de ovelha. E eu caminhei, entrei, eu vi negócio meio grudento. Aí ele falou assim, agora a senhora pode lavar. Aí eu sentei do lado
da pessoa que me convidou, que era presidente, como se fosse o Fiesp. Ele olhou para mim e começou a falar, e eles me traduzindo, né? Diz que era a primeira vez que estava recebendo a mulher naquele espaço, e que eles queriam oferecer uma comida, era tudo assim, no chão, sentado no chão, no tapete. Aí tinha ovelha, parecia ovelha assado. Sabe o que esse senhor fez? Enfiou a mão no olho de uma ovelha, levantou e falou assim: isso eu ofereço só para pessoas especiais, no caso, como a senhora é especial, para a senhora comer. Eu olhei aquilo, eu olhei para aquela Nestor, eu não vou comer isso, não. Ângela, pelo amor de Deus, coma, senão você vai criar uma situação horrível. E eu não vou comer, não vou, e eu não vou comer isso. Aí o homem começou a fazer discurso, e o negócio caía assim do dedo dele. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço? Ele disse que é uma coisa de cultura e respeito. Aí o que veio na minha cabeça? Eu já sei o que eu ia responder, porque quando eu fico numa situação assim, difícil, incrível que pareça, eu fico calma. Aí eu olhei bem para ele e falei para ele assim: senhor Harid, eu estou muito emocionado de o senhor me receber na sua casa e ainda o senhor oferecendo a parte mais nobre para mim. Só que eu não posso receber. Aí o pessoal do Brasil ficou todo olhando para mim. Angela, pelo amor de Deus, receba e coma. Eu não posso receber, sabe por quê? Como o seu país tem a cultura, tem costumes, no meu também tem. Se eu receber isso, eu vou ter um problema muito sério com o meu presidente. Por quê? Porque quem tem que receber é o presidente. Eu sou simples diretora. Então, em nome do meu presidente, Fernando Tigre, eu estou retribuindo e oferecendo para o senhor. Sabe que o homem ficou tão feliz? Agradeceu. Aí o Nestor de Paula, que foi presidente da Azalea, ele que esteja no bom lugar, ele disse assim: tu vai ver, tem mais um olho. Eu falei, tem esse olho é para você, não é mais para mim. Ângela, muito obrigada. Eu sei que você está com esse outro compromisso e nós estamos aqui também no limite do horário. Eu queria ouvir um pouquinho a Cláudia e a Regina e a gente encerra. Bom, eu acho que, imagina, nem tenho tantas histórias assim para contar, mas eu acho que o que eu deixaria assim como uma mensagem, né, final é justamente dos exemplos, né, que a gente segue para a gente fazer as escolhas. Então, para mim, eu acho que é bem importante, por exemplo, por que eu resolvi ser professora também? Eu era designer, sempre quis ser designer, trabalhava como designer sênior na época na Whirlpool, na área de cocção, no design de fogão e micro-ondas, e tinha, assim, uma perspectiva muito boa, era super feliz, ganhava mais do que o meu marido na época, estava indo super bem. E aí eu fiquei grávida, porque eu quis, claro, já era casada, engravidei, e aí quando o meu filho nasceu, eu decidi sair, porque não tinha condição de eu conciliar, né? Na época não tinha home office, eu até propus para o meu chefe, mas imagina, era inconcebível ficar em casa trabalhando para cuidar dos filhos. Então eu tomei a decisão, eu falei, olha, então quer saber? Eu vou ter que pedir demissão, porque eu quero cuidar do meu filho e eu não quero deixar ele com ninguém. E eu já dava aula na época, continuei dando aula e aí continuei na carreira acadêmica. Então, assim, essas decisões, né, que a gente toma, a gente tem que ter coragem para fazer. Um homem talvez não tivesse que ter tido né, feito essa decisão na época, mas eu, que era a mãe, que era a mulher, que tive que fazer. E eu nunca me arrependo, porque fechou uma porta naquele dia, mas abriram outras, né, no dia seguinte, que eu sou super feliz com a minha carreira acadêmica, né, e eu não me arrependo em nada do que eu fiz em função disso. Então, acho que isso é bem legal. A gente, às vezes, sim, tem que tomar algumas decisões difíceis por ser mulher, mas também eu acho que isso deixa a gente mais forte, deixa a gente com essa resiliência mesmo que você falou, que eu concordo, e faz a gente crescer e conquistar mais coisas. Então, para mim, a vida é assim, a gente tem desafio, por ser mulher, eu acho que às vezes a gente vai ter, sim, coisas mais difíceis para fazer, mas a gente tem muita habilidade, muita aptidão e muita competência para passar e superar tudo isso. É isso. Cláudia, muito obrigada.
por estar aqui com a gente e por ter... Obrigada a você pelo convite. E agora vamos para a dona Regina Monteiro, Essa curso de economia criativa para os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo há 15 anos atrás, porque ela é uma louca também, entendeu? Aquela coisa. Câmara de Vereadores de São Paulo, que é o lugar mais árido que tem, né? Em termos de sensibilidade, enfim, tudo. Fala, meu amor. Fala, Regina. Não, então, primeiro que assim, essa coisa realmente de ser mulher, eu sempre encontrei muita dificuldade, ainda mais no serviço público, que, bom, eu quando fiz arquitetura, só tinha 3 mulheres na minha classe, a arquitetura ainda era considerada, era engenharia, né? Era engenharia e arquitetura. Então, já foi uma dificuldade, mas a Câmara Municipal, então, depois, agora, muito pouco tempo que começou a ter mulher, até por exigência da legislação política, né, que exige que tenha porcentagem de mulheres na Câmara Municipal, porque era dominada por homem. Eu não lembro quando a gente aprovou em 2005 de nenhuma mulher, talvez uma ou duas, que estivesse na Câmara. Ela é totalmente governada por homens, né? E, infelizmente, algumas poucas que estão vindo, elas ainda estão... Se sente que elas ainda estão muito fechadas, tal. Mas deixa eu contar um caso bem que me lembrou a Ângela, como é, né? Agora, há pouco tempo, né? Eu tinha uma Só agenda... tem que ser bem rápido. É rápido. Como essa coisa da mulher, como a gente é rechaçada. Eu fui numa comitiva com o prefeito para Paris, para a França, e eles faziam as coisas dele, e eu tinha lá minha agenda, que era outra coisa, que eu tinha lá com 2 prefeitos lá de 2 distritos deles lá. E eles nunca me chamaram para nada. De repente me ligam, Regina, para você vir rápido para a Embaixada do Brasil aqui. Falei, não vou, porque não vou, estou sem fazer, não, vem que o prefeito está chamando para você vir almoçar. Falei, não vou. O prefeito Kassab, hein? Só homens, acho que eles foram uns 10 homens. Aí eu falando que não ia, que negócio era esse? Bom, resumindo, para vocês verem, outro dia, sabe só por que eles me chamaram? A vergonha que eles passaram, era dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a mulher do cônsul falou, como assim, cadê a mulher dessa equipe? Eles me cataram lá e jogaram, beijo, tchau, era isso. Como a gente sofre nesse planeta. E tem que fazer cara de paisagem, né? Eu tive ainda me sentando na ponta da mesa com aquele bando de homens ainda fazendo grupinho, rindo. Eu posso fazer... Eu pedi o ponto que eu fiz lá, mas é ridículo, viu, Ângela? Realmente é assim. Obrigada, Regina. Até a próxima. Eu só quero fazer uma fala, porque isso que a Regina acabou de mencionar, e aí a gente está falando de números, que saiu um estudo do Banco Mundial fazendo uma relação das legislações voltadas para as mulheres dos países, né? E o Brasil está lá em, sei lá, 56º país em termos de olhar para a mulher. Né? Então, assim, é deprimente ver esse documento. Você pensar que na Suíça a mulher pode escolher entre... o homem ou a mulher podem optar pela licença maternidade. Se a mulher quiser voltar a trabalhar na semana seguinte, ela volta. E o homem fica em casa e cuida da criança. Entendeu? Então, assim, não nos é dado nenhuma opção. Né? Assim, as legislações, principalmente em relação à maternidade, eu acho que eu entendo que a Cláudia colocou, porque realmente a gente não tem opção, a gente simplesmente não tem opção. Eu tive a minha filha quando eu era secretária, né, e eu voltei com 4 meses, eu não esperei os 6 meses, porque a secretaria precisava de mim. Eu estava com o peito cheio de leite, eu ia no banheiro do Buriti, na privada, para ordenhar, porque não tinha um lugar que você pudesse minimamente tirar leite e descartar, porque eles não estão preparados para isso, simples assim. Então, assim, eu acho que vai desde a questão, sim, salarial, que também é fato, a gente está falando aí das heads, das executivas, a gente tem uma amiga, né, Joyce, que foi oferecido para ela um salário menor do que o salário de diretora, ela sendo vice-presidente de uma TV. Então, assim, não dá, sabe? Tem muita coisa para mudar, assim, tem muita coisa que a gente precisa ter um outro olhar, assim, eu acho.
Meninas, muito obrigada a vocês. Eu vi que nós temos ainda muito para conversar sobre isso. Eu acho que o nosso público do festival deve estar adorando, tanto os homens quanto as mulheres, mas eu queria, nesse final, agradecer a vocês, agradecer ao público que está nos assistindo e convidar para acompanhar a programação deste nosso terceiro e último dia do festival. Então, não percam, porque tem muitas coisas mais muito interessantes. Obrigada a vocês, meninas, e até a próxima. Tchau. Obrigada.